E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês lembram o que vocês estavam fazendo nesse dia e o que aconteceu no mercado nesse dia? Vocês já estavam trabalhando na mesa, estavam atuando como gestores, economistas? Vocês lembram de como foi esse dia? Bom, eu nesse caso, eu gostaria, peço vênia, para lembrar uma coisa. Crises, raramente elas acontecem, né? Essa coisa de Black Swan, isso é uma conversa mole. Eu me lembro de muito poucos. Black Swan que eu lembro do September 11, esse totalmente inesperado. E aqui internamente talvez Wesley Day, uma coisa assim. É raro, são raros. Então, a crise, para a gente, eu me lembro do Lehman Brothers, eu estava dando uma risada. Por quê? A crise começa mesmo a mostrar as garras em 2007. Você tem uma apodrecida ali em julho. Depois começa aquele melhor, porque também é aquela história. Dificilmente ela vem de uma vez, né? Ela dá uma... Né? Porque o mercado tem as duas partes. É o cara que está vendido, o que está comprado, né? Na hora que vem a primeira bagaçada, o que está vendido eventualmente precisa realizar, o que está comprado está nervoso, eventualmente vai zerar na hora errada. Mas ali teve uma coisa que foi muito clara. Não sei, a gente viveu em banco, eu vivi em banco até 2005. Né? Eu comecei em banco em 80, depois até 2000. Eu trabalhei 25 anos em banco direto. E o que aconteceu? Quando teve essa crise em julho ali, que pegou bolsa, pegou os ativos e tal, quando você chega em outubro, novembro, deu uma melhorada grande. E aquela história, sempre presta atenção nas narrativas. As narrativas assim, não, isso é uma crise da subprime, então é uma coisa que a gente já superou. Essa crise de subprime, aquela história, o americano adora dar nome para qualquer coisa. Né? Então eles deram esse nome, e na verdade o subprime é o último elo da corrente que já estava podre. O que você tinha, na verdade? Você tinha uma crise no sistema financeiro habitacional, no mercado de imóveis. E o peso do mercado imobiliário nos Estados Unidos é monstruoso, sempre foi, né? Até hoje está mudando, mas aquela história do cara que tem a casa, todo americano tem a casa dele, tem o mortgage dele, né, que é o financiamento e tal, isso faz parte da estrutura. Então o que teve ali, quando veio esse discurso, não é só uma crise da subprime, aquilo lá foi um puta ponto de você chegar e vender a mãe. Porque falou, não existe crise subprime. Você tinha uma crise imobiliária. Está marcado na orelha do imóvel, esse imóvel é subprime, esse não é? Não. Se está com um problema de precificação de ativo, pode ter sido aquelas, o último elo foi o subprime, mas você tinha um problema de crise no mercado imobiliário. E pelo tamanho da exposição do sistema financeiro ao mercado imobiliário, aquilo era a ponta do iceberg, vinha mais lama. E aí foi que a gente montou posição. Ainda em 2008 você teve uma vantagem que o Brasil ainda teve o upgrade, que foi o último dia que a bolsa subiu, dali para frente ela só caiu. E aí também, vamos dizer, teve um azar, né? A gente tem os azares. Mas eu acho que é importante, assim, quando teve o Lehman foi, ele marca uma mudança de atuação do Fed, que inclusive tem mazelas até hoje. Mas eu só quis voltar um pouco. Sim, assim, né? Claro. Que o problema foi uma crise que ela vinha, né, de um período de muita bonança, depois de 2001, que é a crise do September 11, né? E aí depois daquilo você teve um crescimento longo, financiado por injeção de recursos no mercado, taxas de juros muito baixas, né? E preços de imóveis, né, alavancando. Então, nesse negócio aí que acaba tendo essa... Para reforçar o que você falou, assim, eu li recentemente a autobiografia do Ben Bernanke, e estou lendo um livro de um jornalista, de um professor universitário americano, que é o Adam Tooze, um historiador, com abordagens diferentes da crise. Mas o FONC começou a discutir o setor imobiliário em 2004. Eles começaram a subir a taxa de juros em 2004, foram subindo. Em todas as reuniões, um ponto específico para avaliação do Fed
eram os preços dos imóveis. A gente acompanhava preço de imóvel como a gente acompanha hoje pedido de seguro-desemprego. Semanalmente a gente ficava olhando o preço de imóvel e os imóveis subiram de preço até 2006. Em 2006 eles fazem um pico, aí vem caindo, vem caindo, vem caindo. Eles passaram de 2006 até 2008 caindo de maneira suave, suave. E a gente sempre falava, a bolha está desinflando. Olha que maravilha, a bolha está desinflando. E todo mundo tinha uma percepção de que era bolha, e todo mundo tinha uma percepção de que a bolha ia fazer um pouso suave. A gente ficou discutindo isso, essa história de soft landing. Uma das histórias é essa, né? O Fed subindo taxa de juros para desinflar a bolha, só que a gente não tinha ideia do tamanho que esses ativos tinham no sistema bancário americano, europeu, mundial. Né? Na realidade, o europeu também gosta muito de ativo imobiliário, como instrumento de investimentos, como tudo isso. Mas você sabe que é aquela coisa que são as coincidências, né? Eu me lembro que nesse tempo eu estava na Vetorial já, que foi a primeira asset, e aí, diferente de hoje que eu tomo, super low profile, low risk, low vol, naquele tempo era fio desencapado, então a gente era obrigado a estar ligado a isso, porque a gente alavancando aqui. Mas eu estava contratando umas pessoas, eu entrevistei um cara, isso em 2007, que o cara estava voltando dos Estados Unidos, o cara que é especializado em TI, era para tentar montar algum fundo desses tocado por máquina. E aí conversando, é um quant, naquele tempo não chamava quant. Não chamava. Esse quant se chama de quant. Era ATM. E aí o cara ele estava falando, eu tava trabalhava lá no Silicon Valley, ele falou que tinha um velhinho que sentava na mesa dele, que o cara tinha 6 casas, que ele ficava o tempo inteiro financiando e passando, ele não morava em nenhuma. E aí ele tinha mais, não é que ele tinha 6 casas, ele tinha 4 financiadas e 2 que ele alugava para ter a preferência. Aí o cara falava, eu falava, o tamanho da naba é muito maior. Então, quando deu aquela voltada, foi a chance de bater. Então, esse tipo de coisa que é importante, né? Eu acho que você acompanhar as narrativas e você, também aquela coisa da vivência bancária, tinha uma coisa lá que era muito diferente. O mercado de remortgage é muito forte. Né? Então, desde antes de 2001, da crise do Nasdaq, teve no final de 90, teve um êxodo de brasileiros para lá. Foi uma época que o Brasil começou a melhorar, depois de o real e tal. Então você teve um êxodo, você teve um monte de brasileiro que foi contratado para estar nos Estados Unidos. Na Flórida um monte, Nova York um monte. E você conversava com esses caras, assim, a galera toda tomou nabo com ações. Porque todo mundo entrou nas tech da época. E onde eles ganharam dinheiro? Imóvel. Imóvel porrou. E os caras contavam assim, eu tô aqui, eu recebo 15 ofertas por mês de remortgage. Então, muita gente fez isso. O cara comprou por $500 mil, refinanciava em taxa mais baixa por 700. Punha uma grana no bolso e alguns pegavam essa grana, uns puseram na bolsa, se ferraram, outros puseram imóvel. Os que puseram imóvel tiveram ganho. Todo mundo em bolsa perdeu. Foi assim, perdeu todo mundo, né? E principalmente, eu lembro aqui no Brasil, nessa época, eu estava no Fator, a gente à tarde recebia uns investidores em tech, mas naquela época era internet mesmo. Então tinha todo tipo de site que ia Globocabo, fazer... lembra? Vocês tinham Globocabo, os meninos tinham Globo comprado na física, eu lembro. Globonabo. Isso era muito engraçado. Não, mas tinha assim, aí, ia lá, site de namoro, site de tudo. Então, e você tinha uma coisa que era um private equity, que os caras tinham no mercado, a gente financiava. E lá fora, isso, a quinta potência. Né? Porque o número de tech que tinha lá, de empresa de .com, né, eram milhares, quebraram 90%. Ficaram as Big Seven, na época eram Big Five e mais algumas. Mas, ou seja, era uma época interessante. Né? Mas isso, só para falar, dar esse exemplo do refinanciamento, porque o refinanciamento ele tem uma coisa, que ele tem um lado mal. Que no Brasil falava, não, vai pegar o Brasil, esquece.
vai ver qual o preço da garantia. Garantia é 50% do financiamento. O imóvel pode cair pela metade que você está na boa. Lá não. Ao refinanciar, o que você faz? Tá? Eu falei, você tem 500, refinanciar 700. Como é que o cara bota no ativo dele? É 700. Tá? E aí, quando ele refinancia, como é que ele bota? Ele bota 900. Então, é aquela história, life, knife, é o estoque. Ele está ao último preço. Isso é mortal, cara. Porque na hora que o banco ele está posicionado no preço mais caro. Se ele toma uma naba, ele vai vender como? Ele vai fritar. Então ele vai pressionar o mercado. Ele não tem gordura, ele não tem para falar assim, ó, eu financei a 900, mas entrou de garantia por 600. Eu tenho 300 pau para tomar de naba. Ele não. Se ele está financiado a 900 e o papel, né, o imóvel começa a cair, ele é o segundo a bater. Então, em vez dele garantir a garantia dele, é aquela história, é liquidez. Né? O primeiro toma água limpa, o resto vai tomar água suja. Então, o próprio mercado e essa coisa, dessa vivência de banco, eu lembro que a gente conversava lá na Vetorial, falou, isso é uma bomba relógio por isso. Os caras não têm margem. Se o mercado começa a realizar preço, o cara não tem margem. Ele vai fritar para uma questão, inclusive, de garantia. Ele vai chamar a garantia e o cara não entrega. Né? Ele simplesmente não tem. E o ciclo do colapso é violentíssimo, porque a hora que o banco começa a realizar, a vender, ele vai para o mercado vender os ativos que ele tem, o mercado começa a exigir desconto dos ativos. Então, o que era 900 cai para 700, para 600. E à medida em que vai caindo, o que ficou no estoque dele se desvaloriza. Ele perde capital. Como ele perde capital, ele tem que vender mais ativos, porque a relação entre ativo e capital próprio tem que ser garantida por lei. Cai de novo, ele vai no mercado, ele vai vendendo. Isso é uma crise de balanços, que a gente chama, que é gravíssima, é a coisa mais séria que tem no mercado. Que ninguém para. E aí tem né, a pimenta do bolo, não é a cereja. O cara que estava financiado, você tem um monte, você lembra o que eu falei do cara que tinha 6 imóveis? O cara está financiado a 900. Quando cai para 700, ele simplesmente entrega o imóvel. Não é que ele toma um dele, ele fala, eu não quero mais o game. Sabe, eu não vou pagar a taxa de 900 e mais vale 700. Então você tem um novo vendedor que é o próprio cara que se beneficiou desse mercado. Então fica aquele mercado que só tem vendedor. E esse é o problema, né, da visão do pré-crise. O que acontece? O mercado dá essa respirada, passa um primeiro semestre meio barro, meio tijolo, e aí até que começa o mercado a realizar e começa a bater. E aí quando bateu no sistema financeiro, ele bateu de uma forma avassaladora, né? Eu me lembro que Citibank valia 101, foi para $2, com 98%. Citibank. Eu lembro de um Manhattan Connection, que como é que é o nome do economista? O Amorim? O Amorim fala, $20 eu compro, eu pego tudo que eu tenho da minha aposentadoria e compro Citibank a $20. Ele não falou que a bolsa é 200 mil naquele ano. Você lembra que o Buffett comprou a $15, $20, botou uma pacota para ver. Só que ele tinha peito grande para esperar para voltar. Né? Os outros que foram comprando, era o comprador de hoje, é o vendedor de amanhã. Porque você comprava 10, acordava 8, acordava 6. E aí o que aconteceu? Foi a hora do Lehman, que é um negócio assim, que é o que parecia que você ia entrar numa crise sistêmica mesmo. Que é um risco, né? É uma hora que o Fed demorou para agir. Tá? E quando agiu, ele só foi agir, na verdade, ele deixou o Lehman ir. Porque a ideia foi assim, né? Aquela do laissez-faire, né? Deixa, o mercado vai se ajustar. Mas ele não estava. Porque o mercado estava tão problematizado, com liquidez, garantia, o cacete, ele não tinha fôlego para aguentar aquilo. Então é a hora que o Lehman quebra e depois ele vê que ia quebrar o resto. Porque começaram a fritar todo mundo. Assim, porque em 2007, nós tivemos um primeiro sinal ruim, o mercado piorou a partir de 2007, foi o fechamento dos fundos da Bear Stearns, que tinha fundo pra caramba, ela tinha 2 fundos que estavam entupidos
de ativo imobiliário, e os imóveis, como eu falei, já vinham caindo. Chegou um ponto que o primeiro a quebrar foi o Bear Stearns. Foi o primeiro a quebrar. Ele fechou os fundos, isso começou a mexer, a amassar o sistema, a liquidez interbancária começou a ficar muito ruim. Aí foram as duas empresas Tinha a Ambac, a IG e a Ambac, Não, as duas empresas que eram... Freddie Mac e Fannie Mae. a dupla dinâmica. Freddie Mac e Fannie Mae. Fannie As empresas Mae, de isso é. Freddie- semi-estatais, de financiamento imobiliário, de mortgages, que são as maiores. A AIG, que era a empresa de seguro, que segurava tudo isso daí junto com a Ambac. O CDS, que era um Credit Default Swap, que era negociado lote no sistema, dava garantia para os ativos imobiliários. Os ativos imobiliários eles eram AAA todos. Né? 487 mil casas que você não sabia onde, valiam mais que o ouro. Japonês comprava, que é super conservador, europeu comprava, canadense. E o mercado veio caindo. Eu me lembro em agosto, teve aquele problema do Sou Geral, descobriram um trade ruim de, acho que foi 5 bilhões de dólares, que era assim, 10% do banco tinha tido prejuízo e apareceu de uma vez. O Fed derrubou naquele dia a taxa de juros 1,5% para segurar o sistema. Caraca. Ele já tinha feito alguns pacotes de 300 e 200 bilhões de dólares para comprar ativo bancário. E chegou o Bernanke fala isso, chegou na crise na vez do Lehman Brothers, eles já estavam se reunindo com todo mundo em Nova York. E mandando... Porque ele ia para casa, né? Teve um dia Não. que o cara não foi para casa. Reunindo com todos os CEOs de todos os bancos, né? Dos bancões. E eles tentando achar soluções para alguns. Então, Merrill Lynch, ela foi negociada para o Bank of America. O Morgan Stanley foi com um fundo coreano. Depois os árabes vieram também. E o cara do Lehman estava adotando uma postura muito arrogante. Não queria saber de nenhuma solução. Ele sustentava que ele tinha capital para segurar o banco. Ele não quis, até que o mercado piorou muito. E o Bernanke falou que ele não teve a percepção de que era necessário segurar o Lehman, porque era mais um banco menor, os bancos já estavam todos bem garantidos. Foi completamente errado. Exatamente. O cara falou, não. Que ia gerar um problema de moral hazard, de fato gerou, né? Hoje esse moral hazard continua até hoje e todo mundo colapsou, né?